foi feita como tema. Porque pararam de falar do céu, porque o pessoal está mais olhando para aqui e agora, esqueceram que o céu que é o nosso objetivo, né? E os jovens trabalharam esse tema. Bom, irmãos, falando ainda, continuando com o tema, né? Família, a hora de perdoar é agora. Eu convido os irmãos a repetirem de novo comigo a divisa, que se encontra lá em Efésios 4, 26. Né? Vamos repetir esse texto, então? Vamos lá. Qual versão que a gente usa? Tudo bem. Quando ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Essa é na NVI, né? Mas vamos falar aqui que todo mundo conhece, né? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Muito bem. Eu estava... Agora fiquei encabulado. Falar em grego e hebraico, né? Eu gosto dessas línguas, não é que eu sou mestre, não. É que eu gosto de saber exatamente o sentido de cada palavra que está sendo traduzida para o nosso português. E eu, mais uma vez, fui lá no grego. E no grego, essa mensagem, esse versículo, pode ser traduzido da seguinte maneira. Vamos lá, preste atenção. Zangai-vos, ou enfurecei-vos, e não errem o alvo, ou se desviem da lei de Deus, ou violem a lei de Deus. Não se ponha o sol sobre a vossa indignação, ou exagero, ou exagero. Deu para entender? Ficou diferente? Vamos repetir? Zangai-vos, ou enfurecei-vos, e não errem o alvo, ou se desviem da lei de Deus, ou violem a lei de Deus. Não se ponha o sol sobre a vossa indignação, ou exagero. Interessante, né, a tradução? Quando eu falo ou, você pode substituir, né, um ou outro. A ideia é a mesma. Ou seja, nesse versículo eu percebo três coisas. Três coisas eu percebo nesse versículo. Primeiro, a ira ou a zanga, que também pode ser também, como eu falei, é algo que pode acontecer. Faz parte do nosso convívio, da nossa realidade de vida. Pode acontecer. Qualquer um pode ficar zangado ou irado. Está escrito aí no texto, não está? Vocês viram comigo? Na tradução que nós acabamos de ler, irai-vos. É uma realidade. Se eu perguntar aqui, quem nunca ficou irado ou zangado, não vai ter uma mosca que levante o braço. Que todo mundo, inclusive a mosca, fica zangada. Você espanta ela, ela volta para cima de você. Né? No sítio, eram as abelhas, né? A abelha ficou com tanta raiva que saiu mordendo gente lá. Né? O Guilherme, por exemplo, estava numa diversão só, não estava nem preocupado com a abelha. Lá vai a abelha, morde o pé dele. E depois eu também, não sei o que eu fiz com a abelha, que ela resolveu morder meu dedo. Fiquei com a mão um pouquinho inchada e tal. Aí alguém aí mais. Né? Até pitadinha. O que ela fez para a bendita da abelha? Mas foi mordida. Não é bichinha, né? A abelha só morde quando provocada a ira dela. É um negócio assim. Então irá é natural. O que não podemos, o que não pode acontecer nesse versículo, não sei se você percebeu, é que no momento da ira você venha se desviar ou perder de vista a nossa conduta em relação ao nosso próximo baseado na lei de Deus. O que não pode acontecer é você perder o controle da situação baseado na lei de Deus. Quando você pensa baseado na lei de Deus, no final do versículo ele diz que não se põe o sol
Ele está dizendo o seguinte, que baseado na luz divina, que ela nunca venha a ser apagada da nossa mente, das nossas ações, para que o meu controle seja o melhor possível. Olha só, pronto. Não precisamos até, vamos orar, encerrar e está tudo certo. Deu para entender tudo. Irá, todo mundo se ira. O que não pode acontecer é você, na hora da ira, da zanga, perder o controle da situação. E para que você continue dentro do controle da situação, não humana, mas sim divina. E assim você vai resolver o grande problema. E vamos pensar aqui um pouquinho mais, para que você entenda o que é a zanga. Ontem eu falei sobre... Cadê a irmã Leila? Ontem eu falei sobre o que, irmã? Ansiedade. Hoje eu vou falar sobre zanga. Esse negócio é negócio para psicólogo, né, irmã? Deixa para depois vocês entenderem o que eu estou falando. O que é zanga? Que sentimento é esse? Zanga é um sentimento profundo que nós sentimos de raiva, pode ser por frustração, ou mesmo até por uma irritação. Algo tirou a tua paciência e você ficou zangado, né? Ficou irado. E o problema é que, nessas horas, porque você ficou chateado, frustrado, ou alguma coisa lhe provocou ali a raiva, essa emoção possa vir a virar um problema de saúde. Às vezes um acúmulo de raiva, de ansiedade, de raiva, de zanga, de ira, pode gerar uma ansiedade na tua vida, uma depressão que não tem mais tamanho, porque você vai acumulando e chega uma hora que você explode. E aí que está o problema. Quando você explode, esse sentimento pode criar um grande problema e afetar, sem você perceber, a você mesmo, afetar o seu relacionamento com o seu próximo, e essas relações interpessoais podem, então, ficando assim, prejudicadas e destruir todo um ambiente familiar, religioso, qualquer ambiente social. Mas a gente tem que entender o seguinte, que por ser um sentimento, e por a Bíblia falar muito sobre isso, se você gosta dessa coisa chamada psicologia, você vai ver que ela não é nova, apesar de ser uma nova, vamos dizer assim, área, né, da saúde. Ela basicamente começou aqui no século XX. Ela já vinha sendo tratada desse negócio já há muitos séculos antes, inclusive até antes dos grandes filósofos pré-socráticos, não é? Tu sabe desse negócio? E, inclusive, até se fala que a Bíblia, o Velho Testamento, já falava sobre esse sentimento. Olha que coisa bonita. Isso no meio científico, no meio da área de estudo. O problema é que a comunicação é uma resposta para resolver esse sentimento que vai degenerando a você mesmo e o teu relacionamento com o outro, o relacionamento interpessoal. E aí a gente entra num fator importante, como eu falei, comunicação. Vamos resolver o problema. Como é que eu vou me relacionar, me comunicar, para que eu possa, mesmo se irado, não perder o controle e assim manter toda uma postura que Deus quer de nós e assim possa gerar o perdão nas nossas vidas. Comunicação. Eu fecho essa expressão comunicação de duas formas. Você escolhe a que você quiser. Te garanto que a segunda é melhor. Problema instalado. Está lá, problema instalado. Mediante o problema vem a sua ação, a sua reação ao problema. E dependendo do que você faz,
Vem então o resultado. E diga-se de passagem, nesse processo, problema, reação, resolver problema, né? Solução do problema, você não vai chegar lá. Não resolve. Às vezes até complica mais. Né? Às vezes até um desastre. Segundo, problema instalado. A lei de Deus aparece. Você reage baseado na lei de Deus. Resultado, construção. Resultado, você vai ver no posterior que há um crescimento na sua vida e no meio em que você está inserido. Qual dos dois você escolhe? O primeiro, ação, problema, sua reação, solução do problema, se é que se vai encontrar. Ou a segunda, problema, lei de Deus, sua reação mediante a lei de Deus, problema resolvido e com certeza será resolvido. Você escolhe o que você quiser. Mas se eu tenho certeza que você é uma pessoa inteligente, vai seguir a segunda opção. Então vamos lá, vamos pensar como é que eu não vou pecar. Como é que eu não vou pecar? Se eu posso mirar, o que devo fazer para eu não pecar? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer algumas coisas muito importantes mediante essa situação. Primeiro, vamos pegar o exemplo de Cristo. Toda vez que Cristo tinha que resolver um problema, hoje inclusive o pastor Thales falou isso, que estava aí de manhã, ele não deixava para depois. Ele agia na hora do problema para resolver o problema, mas ele nunca agia de forma impossível. Ele não agia de forma impossível. Se você vê, temos vários exemplos na Bíblia, inclusive, que faz esse exemplo. Você lembra do texto da mulher prostituta, que foi pega em adultério? O pessoal trouxe ela para frente de Jesus e disse, ó, Jesus, essa mulher foi pega em adultério, a lei manda apedrejar, o que o senhor fala? Aí o que Jesus Cristo faz? Qual é a resposta de Jesus Cristo? Não, essa foi a segunda resposta. Eu quero a primeira. Silêncio. Ele abaixou a cabeça e começou a escrever. Ou seja, ele respirou, avaliou e foi paciente para poder dar a solução. Abra comigo Tiago 1, 19 e 20. Tiago 1, 19 e 20. Olha só o que Tiago, irmão de Jesus Cristo, diz. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. O quê? Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago diz o seguinte, respire. Uma vez eu vou fazer uma prova, né, no último concurso que eu tentei, sentei naquela cadeira confortável, né? De repente eu só vi a sala girar na minha cabeça assim. Eu não bebo, por que eu estou tonto? Aí me lembrei de uma coisa que eu já estudei. E diz o seguinte, quando você está tenso, normalmente a sua respiração é curta. E por sua respiração curta, o que acontece? Falta o quê? Oxigênio. O que eu fiz? Acabou a tontura. Respirei. Eu raciocinei. Parei, peraí, vou respirar. Eu preciso respirar. E Tiago diz o seguinte, irmãos, vocês têm quantos ouvidos? Quantas bocas? Então quem ganha nesse negócio? Então pare para ouvir primeiro. Pare para ouvir. Antes de responder. Pare para respirar. Pare para se acalmar. Porque a ira, ela vem. Mas a ira, diz o Tiago,
ela, quando vem do homem, não produz a justiça de Deus, versículo 20, mas eu posso trocar. Pois a ira de Deus produz a justiça de Deus, ou a sua justiça. Pare para respirar. Depois, avalie a situação. Abra comigo Eclesiastes 7:9. Não permita, diz Salomão, não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não permita, ou seja, avalie a situação, dá uma olhadinha, avaliando a situação, não permita que aquele sentimento, a ira, a zanga, entre em seu coração e lá faça morada. Porque aqueles que permitem isso, diz Salomão, são tolos. Precisa traduzir tolo? Precisa não, né? Acho que todo mundo sabe o que é tolo. Né? Insensato. Tolo. Não precisa traduzir não, né? Todo mundo entende o que é isso. Né, Bia? Bia está concordando ali. Pois então, é. A ira, você até pode ter. Mas se você é uma pessoa que avaliou a situação, você não vai deixar que isso aconteça. Pecado. Você não é tolo. Você é uma pessoa que está, você parou, aliás, para respirar, para avaliar. E, por último, Provérbios 14:29. 14:29, Provérbios 14:29. O próprio Salomão diz: o homem paciente das provas de grande entendimento, mas o precipitado, aquele que age de forma impensada, aquele que bateu leva, não é assim que o pessoal fala? Bateu, levou? Né? Revela insensatez. Então, o camarada, ele tem que pensar. Veja bem. Primeiro, sempre de Jesus Cristo. Olha o exemplo de Jesus Cristo. Ele parou, respirou, avaliou a situação, foi paciente na resposta, que o pessoal ficou angustiado. Né? Vai responder ou não? Está difícil. Aí ele levanta a cabeça e, mediante toda aquela situação, daquelas pessoas tentando pegar ele em alguma falha, ele diz, aí vem a segunda. Quem tem pecado, lance primeira pedra. Quantos lançaram? Por quê? Porque o clima, aquele clima ali, momento social, foi apagado o fogo. Porque Jesus mostrou ali sabedoria, mostrou ali sensatez, mostrou ali muita coisa que você e eu podemos também ter, porque senão ele não escreveria desta forma, e não pequeis. Se fosse uma coisa impossível. Mas por que não acontece isso? Por que não acontece muitas vezes isso? Nós nos iramos e pecamos. Já vimos a primeira parte, agora vem a segunda parte. Por quê? Efésios 4, 31, 32. Olha só o que Paulo fala na carta aos Efésios 4, versículo 31 e 32. Por que acontece isso? Olha aí. Leiam aí os irmãos, enquanto eu bebo água. Muito bem. Então, a primeira coisa que você percebe nesse versículo, nesses dois versículos, é não acontece porque nós abraçamos a ira. Nós abraçamos o pecado e não perdoamos. Por que nós iramos e pecamos? Porque nós abraçamos o pecado.
E Paulo diz: livrem-se de toda a amargura, de toda a indignação, de toda a ira, de toda a gritaria, de toda a calúnia, bem como também de toda a maldade. Aí ele vai dizer no outro versículo uma coisa interessante: sejam bondosos. A palavra grega usada por Paulo para bondoso é gentil, agradável, que é o oposto de amargo. Você conhece alguém amarga? Já teve o desprazer de conversar com uma pessoa amarga? Pois é. Não é isso que você deve fazer, não. É terrível, não é? É uma âncora que te puxa para baixo. Né? Você chega para a pessoa e o camarada só sabe abrir boca e lançar uma porção de coisa que parece mais terrível do que veneno. Brincadeira, não. É uma pessoa rancorosa, uma pessoa amarga, uma pessoa que não é bondosa, não é gentil, não é agradável. Todo mundo foge dela. E além disso, Paulo diz compassivo, ou seja, de coração bom. É de coração bom. Jesus Cristo disse que certa vez que o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai de onde? Do coração. Então, o que tem saído do nosso coração? Atos de compassividade ou bondade? Ou atos maldosos, palavras maldosas, palavras insinuantes? O que tem saído do nosso coração? Quando você abre sua boca, é para glorificar ou para amaldiçoar? O que sai da sua boca é para construir ou para destruir? E ele continua. Além disso, ele diz que nós devemos sermos compassivos uns para com os outros, perdoando. Nós fizemos um estudo sobre perdão aqui na quarta-feira, acho que foi quarta-feira agora, né? Quarta-feira passada, né? Sobre perdão, né? Acho que foi sobre perdão. Foi, Monzago? Né? Foi perdão, o pecado? Pecado, né? Obrigado. Né? E falando sobre pecado, eu falei sobre perdão. Né? Perdoar é o que, irmãos? O que é isso? É simplesmente você chegar e dizer para a pessoa: tudo bem, eu te perdoo. É só isso? Mesmo que você diga de coração, e eu acredito que você diga de coração, é só isso? Não. A palavra perdão no grego, perdoa, ele está dizendo o seguinte: fazer algo confortável ou agradável a alguém, fazer um favor, restaurar alguém ou outra. Por isso que Jesus Cristo nos perdoou. Agora você entende o que nós vamos querer participar. Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele perdoou os nossos pecados. Ou seja, ele fez algo, morrendo na cruz, algo terrível para ele, mas confortável para nós. Ele na cruz do Calvário sofreu dores indescritíveis, que era onde você e eu deveríamos estar, para pagar os nossos pecados. Só que ele, por nos amar, tomou para si essa culpa, fez uma coisa terrível, mas que nos trouxe conforto, coisas agradáveis para nós. Fez-nos um favor, porque eu e você não tínhamos nenhuma condição de buscar a salvação por nossas próprias mãos, nos restaurar pelos nossos próprios atos de bondade, seja lá quais forem. Então, quando Paulo diz lá aos Efésios, perdoando uns aos outros, mutuamente, assim como Deus nos perdoou, nós devemos agir. Ou seja, por que eu peco? Porque na hora da ira, eu permito que essa frustração, esse sentimento terrível se aloje no meu coração, não conseguindo ser assim gentil, não conseguindo assim agir com atos de bondade e não dando para o outro um espaço confortável, fazendo dele uma pessoa boa, restaurando aquela situação. E para completar,
Por que nós pecamos? Romanos 12, 18 a 21. Romanos 12, 18 a 21. Diz assim Paulo: se possível, que tem horas que realmente não vai dar, mas a palavra se possível no grego quer dizer fazer todo o possível, não é no sentido, não deu, eu vou embora. Não, você tem que fazer mais. Tente fazer tudo o que é possível para quê? Né? Ele diz, se possível, ou façam tudo o que é possível, né? Para quê? Para viver em paz com todos os, não com alguns homens, mas com todos. Aí ele continua dizendo no versículo 19: amados, nunca procure vingar-se, porque o sentimento da zanga, da ira, gera em você o desejo descomunal de vingança. Porque alguém te fez mal. Alguém te fez um dano. Lembra que eu falei logo no início? Uma frustração? Então, a nossa tendência natural, minha e sua natural, é vingar. Vingar aquela pessoa que fez o mal. Hoje pela manhã, repito de novo, né, pastor Thales está falando assim, que quantas vezes você deve perdoar o seu irmão, né? 7 vezes o cara faz a mesma coisa. Tem gente que fala assim, eu não faço mais, não perdoa mesmo. Já virou relaxamento, já virou qualquer outra coisa, né? Não é assim que a gente costuma falar? Você está pensando que eu sou o quê? Né? Toda hora o cara faz a mesma coisa, fala, eu aceito perdão. Daqui a pouco, meia hora depois, ele faz a mesma coisa, né? E passa 20 anos, eu não vou perdoar porque ele quer fazer a mesma coisa. Não, Jesus Cristo disse, perdoe muitas vezes. Por quê? Porque quando ele diz não vingue, ele diz o seguinte, mas deixe para quem? Com Deus, deixe com ele a ira. Pois está escrito, olha o que está escrito, minha, disse Deus, é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, continua, ou ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, faça o quê? Dê de comer, é o inverso. Ajude-o. Perdoe dando algo confortável para ele. Se tiver sede, dê de beber. Mas ele é meu inimigo. Não interessa. Está escrito. E continua. Fazendo isso, você amontoará o quê? Brasas vivas sobre a cabeça dele. Isso é lógico. Ele vai entender, ele também não é uma pessoa com deficiência mental. Ele vai entender, poxa, eu faço mal para aquele camarada toda hora e ele me retribui quando eu preciso logo de primeira. Ele vai ficar angustiado com isso. A pessoa te maltrata e você retribui com bondade, ele vai ficar com a cabeça, com a consciência pesada. Está escrito. Você não precisa ser nem um grande teólogo para entender o que está escrito ali. Fazendo isso, você vai amontoar brasas na cabeça dele. É lógico. E continua, o último versículo 21, né? Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Olha só, irai-vos não pequeis, não se ponha a ira, a sua ira, a minha ira, sobre a nossa cabeça. Não deixe o sol se pôr sobre isso. Ou seja, repetindo esses versículos, vou dizer de outra forma, agora traduzindo algumas palavras. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Essa é a minha parte, a minha ação em promover paz. Quando ele diz façam todo o possível, ele está dizendo promova a paz. E não é a paz que o homem, o mundo, dá, mas a paz de Cristo. Ele falou lá, você lembra do texto? Deixo-vos a minha paz. O que ele diz mais? Perceberam? A minha paz é diferente. É isso que você tem que promover a uns e para com outros. Amado, nunca procure vingar-se, mas deixe que
com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei. Essa expressão quer dizer, eu darei exatamente na medida certa, sem mais, sem menos, o que ele merece. Porque você e eu não temos essa capacidade. Temos? Não temos. Eu não tenho essa capacidade de saber a proporção. Não tenho. Mas Deus sabe. Porque Ele conhece os nossos corações. Então, se Ele conhece os nossos corações, Ele sabe exatamente a proporção exata do que Ele vai fazer. Nem mais, nem menos. Uma vez eu estava discutindo no bom sentido, já há bastante tempo atrás, né, quando estava dando aula numa escola, tinha um aluno lá que era advogado, né? E não sei porquê, o assunto não tinha nada a ver, era música. Aí eu falei assim, os advogados defendem o seu bolso, não todos, claro, evidente, né? Tem muitos bons advogados, né? Aí a pessoa fala assim, mas o senhor está falando isso por quê? Eu falei assim, porque o advogado, em vez de defender o indivíduo dentro da lei, ele vai defender o possível para tirar o cara daquela situação. Porque ele está sendo pago para isso. Né? Aí eu falei assim, professor, eu provo no teu último caso. Qual foi o teu último caso? Você pode me dizer? Sem nomes, é claro, evidente. Aí eu posso, então eu vou te provar que você fez o que eu estou dizendo. Qual foi o seu último caso? Aí ela falou, foi um rapaz que dirigindo atropelou uma senhora de idade e deixou aleijada. Falei, tá, vamos lá. Aí eu comecei. Primeiro, ele era habilitado? Não, não era. Opa, já peguei um problema. Segundo, estava correndo? Estava devagar? Primeiro que ele não deveria nem estar dirigindo, mas tá, vamos lá, estava correndo? Não estava tanto não. Eu falei assim, tá. Segundo problema aí, o quê? Por não poder estar dirigindo, ele simplesmente assumiu o risco de cometer um acidente ou matar até a pessoa se fosse. Terceiro, atropelou uma senhora, causou dano a uma pessoa. Matou? Não. Deixou aleijado? Deixou. Muito bem. 3 crimes aí, né? Pelo menos, na minha ignorância. E qual foi a sentença dele? Pagar uma cesta básica. Ah, resolveu o problema, né? Não, mas ele foi punido. Eu sei. Mas o que a lei diz sobre? Aí eu comecei a perguntar na época algumas coisas sobre a lei, sobre não ter carteira e tal. Eu falei assim, por que você não defendeu, então, dentro da lei? Aí você trouxe para fora da lei. Como quem diz, ele era coitado, vítima, como muitos fazem por aí. Não todos, graças a Deus. Mas Deus não age assim. Errou, vai pagar. Na medida certa. Então Deus diz assim, olha, se a pessoa te está maltratando, você está fazendo todo o possível para promover a paz, não fique irado. Deixe isso para mim. Porque eu vou retribuir a esta pessoa o que ela merece na sua exatidão. E conclui dizendo, lá no versículo 21, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ou seja, nunca faça mal a ninguém. Seja quem for. Ele no versículo anterior disse, se teu inimigo tiver fome, dá comida. Se tiver sede, dá água. Nunca faça mal a ninguém. E se fizerem para contigo, perdoe. Quantas vezes? Infinitamente. Você não conhece o coração de ninguém, não sabe se essa é verdade ou se é mentira, mas vou partir do pressuposto que é verdade e vou perdoar, porque eu estou fazendo o que está escrito. Então, voltando ao texto inicial, nós falamos, né? Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ele diz o seguinte, você pode até se irar, tranquilo, mas a tua reação baseada na lei de Deus não é a sua reação como homem, mas a reação de Deus como ele foi. E aí você não peca. Olha que coisa bonita. Repito, você tem direito de se irar, mas a sua reação baseada na lei de Deus vai ser a ação de edificação. E o resto é com Deus. Deixa Deus agir. Porque Ele vai agir da melhor maneira possível.
Assim como Deus agiu para conosco, você vai agir para com o seu próximo. E agora nós vamos celebrar a ceia. Né? E eu vou pedir aos nossos irmãos que estão responsáveis, né? Irmão Zé Bento, irmã Marisa, que venham até aqui, né, para nos ajudar na distribuição. Enquanto nós estivermos distribuindo,